Você já percebeu que existe uma barreira silenciosa separando sonhadores de realizadores? Napoleon Hill chamaria isso de a fronteira mental que poucos ousam atravessar. Neste vídeo, você vai descobrir como treinar sua mente para romper esse limite, assumir o controle do seu destino e conquistar o que realmente deseja. Assista até o final. A última pergunta pode mudar sua vida para sempre. Falaremos sobre os seguintes assuntos nesse vídeo: domínio da mente segundo Napoleon Hill, que a maioria desiste antes de chegar lá, como identificar e atravessar a linha invisível. Mentalidade de sucesso e ação imediata. Se inscreva no canal para mais conteúdos que desafiam sua mente e revelam verdades que ninguém ousa dizer. O mundo está cheio de quase vencedores, pessoas que chegaram perto, mas recuaram antes do salto final. Você não nasceu para ser mais uma estatística. Não é sobre tentar, é sobre decidir. E quando você decide, o universo inteiro começa a se mover na sua direção. Então, se a vida te colocou diante do ponto de não retorno, cruze-o, porque do outro lado, não existe apenas vitória. Existe a versão de você que sempre soube que era capaz de conquistar tudo. O que separa os vencedores de todos os outros não é talento, sorte ou destino. É a decisão de agir quando o medo grita mais alto. É a ousadia de caminhar na escuridão até encontrar a luz. Você pode não acreditar no que vou dizer agora, mas a razão pela qual a sua vida ainda não mudou não é falta de capacidade, nem de oportunidade. É porque você ainda não entendeu o ponto exato em que a maioria desiste, e os poucos que continuam se tornam imparáveis. Hoje, você vai descobrir qual é esse ponto, e por que cruzelou é a decisão mais perigosa e mais transformadora que você pode tomar. Mas o que realmente é a fé? Fé, uma palavra repetida por milhões, mas vivida por poucos. A maioria pensa que fé é esperar que algo aconteça, sentada, passivamente. Mas não é isso que Napoleon Hill ensinava. Fé é ação mental deliberada. É a força invisível que molda o destino. Quando se entende isso, algo muda. Você percebe que cada pensamento que carrega dentro de si é um comando enviado para o seu futuro. Se pensa na escassez, constrói escassez. Se pensa na abundância, atrai abundância. A fé funciona como um imã poderoso, mas obedece apenas ao que você acredita de forma profunda. O problema é que muitos dizem, eu acredito, mas carregam no íntimo a semente da dúvida. E a dúvida, como uma sombra silenciosa, anula qualquer força positiva que você tente criar. Hill dizia, a fé é o ponto de partida para a riqueza. Não apenas riqueza financeira, mas riqueza de vida. Mas como cultivar essa fé inabalável? A resposta é simples e ao mesmo tempo desconfortável. Elimine os pensamentos que traem seus próprios sonhos. Isso significa cortar o hábito de reclamar do se compare, de esperar que o pior aconteça. A mente não é neutra. Ela está sempre construindo ou destruindo. E a fé é a argamassa invisível que sustenta ou derruba o seu castelo mental. Você quer transformar a sua vida? Então, comece transformando o seu sistema de crenças. Porque sem fé, você é apenas um barco a terra, mas com fé verdadeira, você se torna o próprio vento que conduz a jornada, libertando-se das correntes invisíveis do medo. Esse é o cárcere silencioso, onde sonhos são mantidos como prisioneiros. Não grita, não bate a porta, mas sussurra, insidiosamente, na mente de quem ousa imaginar algo maior. E se não dar certo? É nesse ponto que a fé, segundo Napoleon Hill, não é apenas uma virtude, mas uma arma, uma força invisível capaz de dissolver dúvidas como a luz dissipa as trevas. Crenças limitantes não nascem conosco. Elas são sementes lançadas por experiências passadas, por vozes que disseram, isso é impossível, ou por fracassos que ousaram se travestir de verdades eternas. A fé, no entanto, é a mão que arranca essas raízes, replantando no solo da mente novas ideias, carregadas de energia positiva e possibilidade infinita. Quando se entende que tudo começa no pensamento, o medo perde poder, pois, cada vez que se alimenta um pensamento positivo, algo se reprograma. E como trocar, pouco a pouco, os tijolos de um castelo em ruínas por estruturas sólidas e indestrutíveis. A visualização é a chave desse processo. Feche os olhos e veja o resultado. Antes de ele existir, sinta o peso da vitória, o calor da abundância, o sabor da conquista. Quanto mais real parecer dentro da sua mente, mais inevitável será no mundo físico.
O medo e a dúvida são como névoas, densas à primeira vista, mas frágeis ao toque da certeza. E a certeza vem da fé não de esperar milagres passivamente, mas de agir como se já fosse impossível falhar. Esse é o poder de quem domina a própria mente, transformando o pensamento em ação irreversível. Fé sem ação é como um mapa guardado numa gaveta, bonito, mas inútil. Napoleon Hill foi claro acreditar. É o primeiro passo. Agir é o que cria o caminho. Não basta visualizar a meta. É preciso caminhar na direção dela todos os dias, mesmo que o chão ainda não exista sob seus pés. A ação é o tijolo e a persistência é o cimento. Cada passo dado, por menor que pareça, é um sinal ao universo de que você está comprometido. E o universo, como um espelho, devolve na mesma intensidade. É por isso que muitos desistem antes de ver resultado. Não entendem que a colheita sempre vem depois do plantio, e que a fé serve justamente para manter o agricultor trabalhando. Mesmo quando a terra parece vazia, a mente treinada para o sucesso não espera se sentir pronta. Ela se move apesar do medo, apesar da incerteza, apesar da opinião alheia. Pois, com cada ato, a dúvida perde território e a convicção cresce. É um processo de conquista silenciosa, invisível para quem observa de fora, mas transformador para quem vive por dentro. E aqui está o segredo que Hill revelou aos que ousaram escutar. Quando sua fé e suas ações estão alinhadas, a vida começa a conspirar a seu favor. Pessoas certas surgem, portas se abrem, ideias aparecem como se viessem de um lugar invisível. Não é mágica, é consequência. Você não atraiu o que deseja. Atraiu o que é, o que faz, o que se torna. E é essa mudança interna que transforma. Simples passos em um destino grandioso. O ponto de não retorno chega, um momento em que não há mais volta. Você já plantou demais, já investiu demais, já acreditou demais para simplesmente desistir. É aí que a maioria se perde no limiar da virada, quando o teste final chega disfarçado de crise, perda ou decepção. Napoleon Hill dizia: no fundo de cada dificuldade existe uma semente de vantagem igual ou maior, mas só colhe quem permanece. O ponto de não retorno é onde a fé se torna inabalável. Não porque o mundo está a seu favor, mas porque você já decidiu que vai vencer com ou sem permissão. É a hora em que você percebe que não depende de sorte, e sim de propósito. Que não precisa esperar o vento mudar, pois você é capaz de mudar as velas. E quando essa consciência desperta, algo muda para sempre. A vida deixa de ser uma sequência de tentativas e se torna uma marcha firme em direção ao inevitável. Você não acha que vai vencer, você sabe. E essa certeza é como um farol que atrai oportunidades, recursos e aliados, mesmo na mais densa escuridão. O universo respeita os obstáculos. Ele cede caminho para quem não recua. Mas essa estrada não é para todos. É para os que ousam acreditar quando tudo parece perdido. Agir quando tudo parece impossível e persistir quando tudo parece inútil. Agora, a pergunta é: você vai parar onde todos param? Ou vai atravessar a linha invisível que separa os sonhadores dos realizadores? Essa linha não é feita de pedra, mas de medo. Não é guardada por portões, mas por suas próprias crenças limitantes. E é verdade que a maioria nunca a atravessa. Eles se sentem confortáveis demais na zona segura, olhando para a vida que poderiam ter, mas que nunca terão. Observam de longe os que ousaram dar o passo, enquanto justificam para si mesmos que não era o momento certo. Mas, e você? Vai esperar o momento perfeito que nunca chega ou vai criar o seu próprio momento? Entenda, a decisão é só sua, mas o tempo não vai esperar. Cada segundo que você hesita, a vida se move, as oportunidades mudam de mãos, e o seu sonho começa a se transformar em lembrança. O mundo não recompensa quem sonha, o mundo recompensa quem age. E às vezes, a coragem de um único passo é o que define toda a sua história. No final, tudo se resume a isso. Ou você controla sua mente, ou ela controla você. Não existe meio termo. Não existe amanhã garantido. A vida está acontecendo agora. E o tempo que você tem é o tempo que você decide usar. Você pode seguir vivendo como espectador da própria vida, ou assumir o papel de protagonista e escrever uma história que vale a pena ser contada. Mas lembre-se, ninguém vai atravessar essa linha por você. A escolha e o risco sempre serão seus. E quando esse vídeo terminar, só vai existir uma pergunta na sua mente. Você vai continuar assistindo,
ou finalmente vai começar a viver?